Nós estamos gravando o nosso trabalho de sexta-feira, o estudo do Evangelho, colocando no YouTube, colocando no Facebook do Centro, para que mais e mais pessoas tenham acesso à informação da doutrina espírita no que diz respeito ao Evangelho. Porque nós sabemos que, apesar do Evangelho ser um livro antigo, o Evangelho segundo o Novo Testamento, já ser do conhecimento de muitas pessoas, mas é de difícil entendimento algumas passagens, e com as luzes da doutrina espírita, com os esclarecimentos que os espíritos trouxeram através do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos um leque mais abrangente de informação, de entendimento, de forma que a gente possa compreender realmente o ensinamento de Jesus. Então, nós estamos aqui na sexta-feira com esse propósito: estudar o Evangelho, tentar entender o que o Cristo quis dizer com os seus ensinamentos, para que assim a gente possa colocar em prática em nossas vidas, porque se o Evangelho é roteiro, se Jesus é caminho, então nós temos que pegar esse caminho, seguir esse roteiro, para que a gente possa chegar àquilo que nós desejamos, né? Que é o nosso estado de evolução, de perfeição, de harmonia, de felicidade, tudo que nós vamos conquistar a partir de conquistarmos a nós mesmos. Então hoje nós vamos iniciar o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Vamos estudar o item, fazer o bem sem ostentação. Todo mundo já conhece essa passagem do Evangelho, não já? Todos nós já vimos, muitos de nós somos oriundos da Igreja Católica ou ainda frequentamos, já ouvimos muitas vezes esse ensinamento, e a gente às vezes, nós vamos até comentar daqui a pouco, a gente tinha assim, uma maneira de ver esse ensinamento, de entender, diferente do que hoje nós compreendemos à luz da doutrina espírita. Então, nesse capítulo, nós vamos verificar em Mateus, o versículo de 1 a 4, Jesus dizendo: tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens para serem vistas, pois do contrário não recebereis recompensa de vosso Pai que está nos céus. Então Jesus nos alertando para a gente ter cuidado quando for praticar as boas obras. A gente pensa assim, precisa ter cuidado quando se vai praticar boas obras? A gente precisa se cercar de cuidados? Jesus nos alerta aqui que quando nós vamos praticar essas boas obras, se o nosso objetivo for ser visto pelos homens, aí é que está o cuidado. Se eu vou praticar uma boa obra, se eu vou ajudar alguém, se eu vou dar algum tipo de amparo, de assistência, e o meu único objetivo é ser visto pelos homens, então Jesus nos diz que não receberemos recompensa de nosso Pai que está nos céus. Não receberemos recompensa de Deus. Então, só para a gente entender que não existe... A gente não, quer dizer, então agora que para fazer o bem eu tenho que ter cuidado. Por quê? Não é nesse sentido. Tenha cuidado se você vai fazer com o fim de ser visto pelos homens. Porque você vai pensar que vai estar fazendo um bem, que vai receber uma recompensa de Deus. E se o seu objetivo foi esse, está descartada a recompensa de Deus. E aí ele continua dizendo: assim, quando derdes esmola, não trombeteis como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam sua recompensa. Na época de Jesus, o número de pessoas, de pedintes, era muito grande. Até um certo tempo também era assim na nossa sociedade. Hoje já é bem reduzido, a gente já quase não vê, né? Mas naquela época era demais. Aqueles pedintes se sentavam nas ruas e ficavam esperando aquelas pessoas de maiores condições passar. E aquelas pessoas de maiores condições que passavam, que já traziam separadas as moedas que era para dar para aqueles pedintes, eles tinham um costume, naquela época, que hoje, se alguém fizesse, ia ser recriminado imediatamente. Mas naquela época, não. Eram tidos como pessoas generosas. Então, o que eles faziam?
Quando eles chegavam diante daquele pedinte que estava deitado no chão, sentado no chão, naquela posição de caído, e ele naquela posição de em pé, em condições de dar, ele trombeteava, ele tocava um instrumento que fazia chamar a atenção de quem estava em redor, e as pessoas diziam: olha aquele homem generoso, ele está doando. Era para ser visto. E ali as pessoas, muitos até se chegavam. Quem já assistiu filmes bíblicos, filmes de histórias antigas, vai ver que tinha esses cenários. As pessoas se chegavam, muitas vezes até para pedir também, para aproveitar a ocasião. E aquele homem era tido como um homem generoso. Então, a partir dali, ele passava e as pessoas apontavam: aquele homem é generoso, ele estava dando esmolas. Mas será que ele faria isso se ninguém tivesse ninguém para ver? Que ele não ia poder tocar o trombete dele, né? Então, aqui Jesus está mostrando para aquelas pessoas daquela época que quando eles fossem ter aquela atitude com o caído, com o necessitado, eles não fizessem como aqueles que trombeteiam. A gente não trombeteia, mas será que a gente não faz assim alguma coisa para ser visto? Então, o Evangelho nos diz: quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa direita, a fim de que a esmola fique em segredo. E vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Olha, as duas mãos estão aqui, uma pertinho da outra. É meio difícil, né? A gente ter um gesto de doar alguma coisa para alguém para essa mão não ver. Uma não vê o que a outra está fazendo. Eu não sei se isso aconteceu com vocês, mas na época, na minha infância, que não faz tanto tempo, eu fui educada dessa forma. A minha avó, quando ela ia dar esmolas, ela tinha um gesto interessante. Ela botava a mão para trás e dava com a outra. E eu fazia a mesma coisa. E era assim, as pessoas passavam, geralmente no final de semana, a gente já sabia que muitas pessoas iam passar pedindo. Então o que acontecia? Já se separava o que ia se dar para aquelas pessoas. Interessante, analisando hoje, o que se separava para dar para aquelas pessoas não era coisa boa, não. Era uma farinha. Assim, para não dizer que não somos caridosos e não demos para quem passou. Acho que o que não era permitido era dizer: perdoe, não tenho nada para dar. Então, para a gente não ser aquela criatura descaridosa, então a gente já tinha separado a farinha, ou aquele arroz não muito bom, e com certeza se direcionava uma xícara para aquele pedinte. E aquele cuidado de esconder a mão, para que a outra não visse. Veja como a gente pegava muito ao pé da letra antigamente. Eu não sei se isso aconteceu no ensinamento que vocês receberam, mas eu me lembro muito disso. E eu me questionava, o que tinha a ver a mão com isso? Né? O que tinha a ver? Acho que a doutrina caiu tão bem na minha vida por isso, porque trouxe muitas respostas. Então hoje, com o entendimento que a doutrina nos traz, nós percebemos que essas esmolas, elas significam também uma concessão, uma graça, algo de bom que eu faça para alguém, não necessariamente uma xícara de farinha, uma xícara de arroz, uma roupa velha, algumas moedinhas. Eu lembro até que Divaldo disse que estava andando na rua com uma amiga e um garoto se aproximou e disse: tia, me dê um trocado. Aí ela: meu filho, eu não tenho trocado. Ele disse: não tem problema, me dê uma nota de 10, me dê uma nota de 50, eu não acho ruim. Por que a gente se convencionou a achar que para dar quem pede a gente tem que dar centavos? Quer dizer, nós ainda estamos naquela ideia de que o necessitado, ele não precisa de muita coisa, não. Qualquer coisa que a gente der, vai resolver. Porque a gente não tem a necessidade do outro, a gente ainda não sente a necessidade do outro. Não sabe na realidade e sabe o que não faria com aquele centavo. Mas, dentro desse propósito aqui do nosso estudo, nós vamos avançar
para procurar entender o que é que significa essas palavras de Jesus. Não saiba a vossa mão esquerda o que faz a direita. Então, se não é nada com a mão, o que quer dizer isso? O que Jesus queria nos ensinar com isso? A gente sabe que Jesus usava da figura simples, daquilo que o povo podia entender. Então, o que ele quis dizer com isso? O que a gente pode entender que ele queria nos ensinar? Alguém quer falar? Vocês pensavam também como eu, que tinha que esconder a mão também? A mão física? Aí Jesus ensina o que ele quer dizer, que você dê a esmola não para chamar a atenção de ninguém. Quando ele diz realmente, eu vi que eu custei entender isso aí. E depois eu vi como você, eu entender depois que eu conheci a doutrina espírita. Porque na minha doutrina que eu frequentava, deixava muitas coisas sem esclarecimento. Então, ele não quer, quando ele diz, dar com a direita para que a esquerda não vê, é você não fazer nada para se mostrar, para aparecer, conseguindo com a intenção de alguém ver o seu ato. Você tem que dar de coração e só entre você e aquele que está recebendo. Essa é a esmola. Não façais as vossas boas obras diante do homem, com o fim de serdes visto por eles, para que a tua esmola fique escondida e teu pai que vê o que faz em segredo te pagará. Então, aquele gesto que eu estou fazendo, que muitas vezes eu faço no anonimato mesmo, porque a situação requer, que como foi lida aqui na mensagem, necessariamente não é uma coisa, uma doação material que eu esteja dando para a pessoa. Mas é aquela prece que eu faço anonimamente, é aquela vibração que eu direciono para uma pessoa que não está bem, às vezes até para um inimigo. É uma atitude que eu possa ter, vamos dizer, de acelerar algo para alguma pessoa. Se eu estou no meu trabalho e alguém chega e precisa de alguma coisa, e eu sei que se passando por mim eu posso acelerar aquilo ali, e eu faço, sem que essa pessoa sequer tenha ideia que eu estou trabalhando naquela situação, é uma forma de estar fazendo com essa mão que a outra não vê. Mas Deus está vendo. Nós estamos sendo vistos por Deus. As nossas ações estão sendo vistas, estão sendo registradas. Então, sem que a gente precise de ninguém para testemunhar, sem que a gente precise de ninguém para observar e dizer, olha como ela é generosa, Deus está vendo. Na contabilidade da vida, nós teremos com certeza a nosso favor esses atos, sem que a gente se dê conta, porque nós não fizemos com interesse de receber nada em troca. E esse sim é o que vai trazer algum crédito na nossa contabilidade divina. A mão esquerda não saber o que faz a direita, diz o Evangelho, é uma figura que caracteriza admiravelmente a beneficência modesta, que é o que nós acabamos de falar. Eu estou fazendo sem esperança de retorno, sem observar se ninguém está me vendo, eu não preciso de ninguém na minha presença de testemunha, eu faço. Mas existe a modéstia real e existe também a falsa modéstia. Qual é a modéstia real e qual é a falsa modéstia? Essas vocês sabem. A modéstia real é aquela que você faz, como nós dizemos, com humildade, com carinho, gesto de bondade, de beneficência. Agora, a falsa modéstia, ela se faz disso, mas na realidade, ela quer ser vista. Ela não vai dizer, eu fiz, mas se puder, ela vai por trás e diz para alguém, eu vou fazer. Para esse alguém divulgar. Não fui eu que divulguei. Mas eu fiz questão que chegasse ao ouvido de alguém a situação, que era para alguém, eu não podia perder esse momento.
Então, é uma falsa modéstia. É quando a gente finge que, sabe, é tudo amor, caridade, benevolência, mas existe por trás algo que a gente espera receber em nosso favor. Então, essa falsa modéstia, diz o Evangelho, é quando nós escondemos a mão, tendo cuidado de deixar perceber o que fazemos. Como nós vimos aqui, a mão é figurativa. É quando eu estou fazendo e prestando atenção. Será que alguém está vendo o que eu estou fazendo? Eu vou dar na mão, espera aí, eu vou segurar aqui, esperar o outro lado doido para receber. Eu, peraí, deixa eu ver se vem alguém. Senão não vai ter quem registre, né? E quando eu estava fazendo esse estudo aqui, eu lembrei, eu digo, se fosse no tempo de Jesus, Jesus ia falar, não é com a mão direita e com a esquerda, não é com o selfie. Vocês já viram os selfies hoje como é que são? É assim, eu te dando pão aqui, ó, e o segundo mostra aqui, eu estou entregando aqui, eu estou ajudando aqui, eu estou fazendo isso aqui. A gente tem uma necessidade de mostrar o que é que está fazendo, que as pessoas vejam que a gente está fazendo, que tem gente que sai para fazer uma atividade e diz assim, hoje eu vou fazer isso e aquilo em tal parte. Queira ou não queira, ali existe uma vontade de ser visto, porque está muito em moda, dá muito acesso, as pessoas adoram ver pessoas caridosas. Olha, fulano foi fazer, fulano foi doar, fulano foi fazer isso, deu uma montanha de coisas. Mas no anonimato a gente faz aquilo ali? Então nós temos que atentar para isso. Então Jesus afirma que os que alardeiam a caridade já receberam sua recompensa, já foram vistos. Então aqueles que querem mostrar, que mostram, que fazem questão de exibir, já receberam a sua recompensa, já foram vistos, já se comentou, já saiu em alguma página de jornal, já saiu em algum... Já fez sua parte, já recebeu sua recompensa. Não esperem mais nada. Aquele que busca sua glorificação na terra pelo bem que faz, já se pagou a si mesmo. Deus não lhe deve nada, só lhe resta receber a punição do seu orgulho. Olha aí, tem uma punição se foi por orgulho que a gente fez. Se foi simplesmente para aparecer que a gente fez. Tem uma punição nisso aí, no nosso orgulho. Então fazer o bem sem ostentação é algo que nós estamos precisando aprender. Ainda no Evangelho, quantos há que só fazem um benefício com a esperança de que o beneficiado proclame sobre os telhados, que darão uma grande soma à luz do dia, mas escondido não dariam sequer uma moeda. Foi por isso que Jesus diz, os que fazem o bem com ostentação já receberam a sua recompensa. Veja bem, é muito comum nas grandes catástrofes, em grandes dificuldades, surgirem grandes doadores. Os meios de comunicação vão em busca daquelas pessoas que vêm e traz sua marca, atrela sua marca. Olha, fulano de tal, né? A empresa tal está doando tanto. Então o benefício era aquele. Eu estou doando e eu vou ter meu espaço numa propaganda que se eu fosse pagar ia ser caríssimo, no horário nobre. Então aquele benefício não já foi pago? O meu intuito não era aquele? Se na intimidade do ser, se alguém batesse a porta, porque hoje a gente não sabe, aliás, a gente sabe, no mundo inteiro quem está passando por dificuldade, se aquele milionário, aquela criatura que está escolhendo dar aquela doação, que não precisa nem ser um milionário, sabendo de alguém que está com necessidade, saísse da sua casa, do anonimato, fosse até aquela pessoa, visse a necessidade, contribuísse, está aqui, meu amigo, pronto, a gente não precisa comentar sobre isso, vá lá, realize o que você precisa e tudo mais, aí era entre ele e Deus. Pode ter certeza que aquele benefício estava registrado na contabilidade divina. Mas se eu aproveito do momento, dos holofotes, da mídia, de tudo para me promover naquele momento,
Já recebi meu galardão, como diz Jesus. Não tem mais o que esperar, não. O que eu queria, eu já recebi. Não era ser promovido, não era ser divulgado, eu já recebi. Então, os benefícios não proclamados sobre o telhado, quando nós queremos nos promover, nós mesmos proclamamos. Então, não é possível, eu fui fazer isso, ninguém registrou, não saiu nada na mídia, ninguém viu isso. E aí eu dou um jeitinho de colocar, de alguma forma. Aí nós temos Facebook, nós temos Instagram, né? Todos os meios que nós dispomos de aparecer. Ainda tem aquela história, por já saber que as pessoas gostam tanto de se apresentar, daquele famoso livro de ouro. Você vai doar? Assine seu nome aqui, que esse livro vai ficar, quem olhar, fulano deu. Ainda tem gente que antes de dar vai olhar quem foi que deu. Deixa eu ver quem foi que já deu, né? Para saber quem é generoso. Se possível até pergunta quando deu. Ah, vou dar mais que esse aqui. Que é para se alguém ver que eu dei mais. Então veja como nós ainda estamos em relação a os bens, a dar. E às vezes a gente faz isso, contribui no momento em que outras pessoas iriam contribuir, não tem tanta necessidade, mas na necessidade mesmo a gente está fechado. Também. Existe essa competição, sim. Agora, doação generosa, autêntica, ato do coração. Vou citar só 2 exemplos aqui que eu conheço. Não sei se vocês conhecem mais. Aqui no Brasil. Chico Xavier e Irmã Dulce. Dedicaram vida mesmo. Chico Xavier, vocês pensam que Chico Xavier não recebia doação? Chico Xavier recebia dinheiro, recebia caminhões de alimento. E ele não tirava uma xícara para ele. Ele corria para a periferia, distribuía todinho com os pobres, com os necessitados. Não era para aparecer, não, era porque ele sabia que tinha gente lá, que ele fazia o evangelho à sombra do abacateiro, e ele costumava, depois do evangelho, distribuir pão, distribuir alguma coisa, e teve uns dias lá que ele não tinha nada para distribuir com o pessoal. Não tinha nada. E lá dentro do evangelho, de repente chega um caminhão, uma carrada de alimento. Alguém que ele beneficiou com o seu trabalho, com uma psicografia, com um consolo, com um conforto, e que ficou entre ele e a pessoa, não foi uma coisa, se sentiu no desejo de ajudar ele de alguma forma. E como sabia que ele precisava desse tipo de contribuição, um dia mandou um caminhão. E foi justamente na hora que Chico estava fazendo o evangelinho dele, só com a água, porque não tinha nada para distribuir para aquelas pessoas, que o motorista chega na cidade, na casa do Chico, cadê o Chico? Está na periferia, onde é em tal parte. O cara chega lá buzinando com a carrada de alimento para distribuir. Então não faltava. Aí é a contabilidade divina. O que ele dava anonimamente retornava para ele continuar realizando o trabalho anônimo dele. A irmã Dulce também fazia muito disso. Vivia pelas ruas pedindo. Quem assistiu aquele filme aqui sabe como era. Me dê aqui para os pobres, o cara cuspia na mão dela. Não, isso aqui é para mim, agora me dê para o meu pobre. Estendia a mão de novo. E aí a pessoa não tinha mais argumento. Então era alguém que vivia em função disso. Era realmente uma caridade autêntica, generosa, com um ato de amor de coração. Agora nós não, nós queremos reconhecimento. Quando eu faço, eu quero reconhecimento. Vocês já ouviram alguém dizer assim, não ajudo mais. Ajudei demais, o que é que eu recebi em troca? Já dissemos isso? Nós ainda somos assim. Ah, não ajudo mais não. Ajudei demais, nunca recebi nenhum obrigado. Porque a gente faz esperando o reconhecimento. A gente quer a parte da gente agora. A gente sabe que é Deus quem nos dá, mas eu quero a minha parte agora. E aí a gente não continua auxiliando aqueles que são ingratos, que a gente chama de ingratos. Então nós estamos ainda precisando aprender esse lado de doar com amor.
Sempre deixando bem claro para vocês, quem está falando aqui não sabe disso ainda. Para ninguém pensar que quem está aqui é um ser perfeito, que já sabe de tudo isso e que já faz tudo isso. Nós estamos aprendendo com a doutrina espírita, e volta e meia a doutrina toca em nós, e o belo dela é isso, quando nos diz assim, eu faço isso, eu sou assim. Então a doutrina é para nos despertar. O Evangelho de Jesus é para nos acordar. Daí a gente precisar estar sempre revendo, para ver o quanto a gente vai mudando de tempos em tempos. Se hoje eu me reconheço completo nisso aqui, daqui uns dias, quem sabe, eu vou fazer esse novo estudo e já pensando, esse aspecto, graças a Deus, eu já estou melhor. Daí a necessidade da gente estar sempre revendo o estudo, revendo o Evangelho. Agora, esse bem que é feito com ostentação, ele consegue auxiliar alguém? Mesmo que seja nessas campanhas, mesmo que seja para aparecer, esse bem ajuda alguém? Claro que ajuda, né? Materialmente falando, ajuda. Eu creio que sim, porque mesmo que o doador esteja fazendo por orgulho, por vaidade, por reconhecimento diante dos homens, eu creio que o que ele está doando, seja alimento, seja o que for, vai ajudar o que vai receber. Porque se ele estiver precisando daquela doação, ele vai suprir a necessidade que estiver passando. Se eu estiver num restaurante, mesa farta, de repente chega um pedinte, eu, vixe Maria, sei lá, lugar. Aí o cara estende a mão para mim, me deu um pouquinho de comida. Para eu me livrar dele, eu digo assim, toma, pega isso aqui, mas vai comer bem ali. Vai ter benefício para ele? Não convida para sentar na mesa. Mas não vai matar a fome dele? Vai ter benefício, né? Então não estamos descartando aqui que se a gente não sabe ainda doar, não vamos doar. Porque o benefício existe. Agora, o que nós estamos aprendendo, precisamos aprender, é doar com amor. Que é isso que Jesus está nos ensinando. Que a gente, diante daquele momento, não humilhe a pessoa, né? Não traga a pessoa para uma condição mais humilhante do que o que ela já está. Tente igualar a criatura naquele momento, para que ela mate a fome material e também saia dali alimentada de um bom sentimento, porque às vezes a pessoa come e mata a fome, mas sai revoltada. Sai zangado com a pessoa que deu. E às vezes a comida pode até fazer mal. Para um ou para o outro. Sim. Eu observei uma situação na minha infância que me marcou muito, eu me recordo até hoje. Eu desde criança tinha assim, alguns hábitos bizarros para uma criança que eu gostava no cemitério de Pelotas. E eu sempre ia, os vizinhos, parentes. E morreu uma pessoa próxima à minha casa, um vizinho, um jovem, de uma morte trágica, foi um acidente. Eu cheguei no colégio, tomei almocei, depois tomei banho, disse, morreu, eu gosto de mim. Eu não estou lá, minha filha, ela sabia que eu gosto. E eu fui e fiquei lá sentadinha. De repente chegou uma pessoa, que inclusive está viva até hoje, e ela jogou dinheiro em cima do rapaz. Ele, criança, eu fiquei assim, me questionando por quê? Mas por quê? Por que esse homem errou? Ela colocou dinheiro em cima do homem. E eu fiquei tão apavorada que eu saí correndo. Eu cheguei em casa e disse, mãe, aconteceu uma coisa no Pelotas. O que foi, minha filha? Tá colocou. Eu disse, não. A nossa vizinha, ela jogou dinheiro em cima dele, gatinho. Por quê? Aí a minha mãe foi explicar. Disse, olha, o nosso vizinho é carente.
Ela deu da arrogância, né? Ela jogou assim. Ela deu o que tinha naquele momento. A arrogância foi o que ela mostrou. Na realidade, se a família pegou aquele dinheiro, pegou por necessidade, mas se sentiu humilhada, né? Não é necessário. Porque imagine a cena, um cadáver estendido e alguém chegar e jogar dinheiro para contribuir com o enterro da pessoa. Jogar o dinheiro sobre a pessoa, né? É como se estivesse jogando a família também, a necessidade da família ali para todo mundo. Quer dizer, a gente não sabe o estado dessa criatura que fez isso, mas com certeza não era uma criatura que já soubesse o que era amor. Que já soubesse o que era sentimento, já soubesse o que era humildade, para ter esse gesto de chamar a família e na intimidade dizer, olha, minha contribuição, como você bem colocou, sei que vocês estão em dificuldades e tudo mais, é só o que eu posso dar, seja lá o que for. Então, quando a gente faz isso, a gente quer dizer claramente, eu estou contribuindo. Pronto, já tive o meu momento, já não tenho mais que esperar nada não. A não ser a punição do meu orgulho, como o Evangelho nos fala. Que um dia a vida vai me ensinar que aquele meu orgulho ali não me leva a nada. E aí a gente vai chamar de punição, mas na realidade é aprendizado. Não é que a lei esteja punindo, está nos ensinando. Como você falou, o benefício existe, mas o que mais é importante saber é beneficiar. Sim. Saber beneficiar. O benefício sem ostentação tem duplo mérito. Além da caridade moral, constitui caridade a caridade material constitui caridade moral, pois contorna a suscetibilidade do beneficiado, está bem em relação ao que você falou, fazendo aceitar o obséquio sem lhe ferir o amor próprio e salvaguardando a sua dignidade humana, pois há quem aceite um serviço, mas recuse a esmola. Então, esse benefício sem ostentação vai suprir a necessidade do momento, né, da pessoa, e vai também, como caridade moral, contornar a suscetibilidade do beneficiado, vai fazer com que a pessoa não se sinta tão humilhado, tão sofrido diante daquilo ali, porque esse alguém que chegou, que distribuiu com ele os benefícios que tinha, vem trazendo o sentimento de amizade, de carinho, de amor, de compreensão, de humildade, e a pessoa não se sente ofendida com isso. A pessoa não se sente, ela percebe que tem alguém com quem ela pode contar. Que existe, ela não estava sozinha. Existe um irmão, um amigo, que muitas vezes ela nem pensava que tinha. E que se manifestou naquele momento da necessidade e da dor. Dentro desse capítulo, tem também um momento em que Jesus desce do monte e grande multidão o segue. Ao mesmo tempo, um leproso veio ao seu encontro e o adorou, dizendo, Senhor, se quiseres, poderás curar-me. Jesus, estendendo a mão, o tocou e disse, quero, fica curado. No mesmo instante, desapareceu a lepra. Disse-lhe então Jesus, abstente de falar disso a quem quer que seja, mas vai mostrar-te aos sacerdotes e oferece o dom prescrito por Moisés, a fim de que ele sirva de prova. Então nós ainda estamos dentro de fazer o bem sem ostentação, e nós vimos aí que Jesus curou, disse para o leproso, não fale isso para ninguém, mas ao mesmo tempo mandou que ele procurasse os sacerdotes e pagasse o que a lei exigia naqueles casos. O que foi que houve nesse sentido? Por que Jesus teve esse gesto? Porque Jesus quis provar para a comunidade que aquela pessoa estava restabelecida. Porque as pessoas tinham muito preconceito com quem tinha lepra. Então, se Jesus curasse e deixasse ele lá curadinho, a sociedade sempre ia manter distância. Então, ele quis mandar ele procurar o sacerdote, porque o sacerdote tinha muito credibilidade com a humanidade. E o sacerdote ia dizer para a humanidade que ele estava curado, que aceitasse que não ia ter problema com ninguém.
Eu não sei se vocês já assistiram um filme, eu assisti recentemente, de vez em quando eu assisto e acho maravilhoso, um filme bíblico, Ben-Hur. São 4 horas de filme, para já ir estimulando quem quiser assistir. 4 horas de filme sobre o cristianismo. É um filme belíssimo. E nesse filme, ele mostra a situação daquelas pessoas que naquela época contraíam a lepra, que hoje nós chamamos de hanseníase. Não tinha cura, as pessoas tinham que sair dos seus lares, das suas casas, e irem para as cavernas, eram dadas como mortas mesmo diante da sociedade. E para elas transitarem em algum local, elas andavam com uma sinetinha para tocar, que era para quem soubesse, ouvisse aquele toque, sabia que tinha leproso. Tinha pessoas imundas, como eles chamavam, por ali pela área, e saber a quanto de distância tinha que ficar. Vocês imaginem a situação. Nesse filme tem uma cena bem interessante da mãe e da filha, que são presas, colocadas num calabouço, e que contraem lepra. E que quando eles vão... E o filho, muito devotado ao cristianismo, e também passando por situações muito difíceis, foi preso, foi para as galés, voltou e lutando para reconstituir a família, desesperado, tentando levar a mãe e a irmã até Jesus. Quando ele consegue tirar a mãe e a irmã para levar até Jesus, é no dia da crucificação de Jesus. E aí eles vêm para a cidade, são apedrejados, porque quando as pessoas veem leproso, começam a apedrejar, e eles tentando chegar até aquele momento, aonde ele chega, todo mundo se afasta, e Jesus passa na cruz e olha para as 2 mulheres. Percebe o sentimento delas, aí é sem ostentação, bem sem ostentação. Nem falou, nem tocou nada, seguiu para a crucificação. E elas voltaram para a caverna, depois da crucificação, vê aquela chuva, aquela coisa absurda que aconteceu, aqueles trovões, aqueles relâmpagos, aquelas coisas, e dentro daquelas energias, quando elas saíram da chuva, do molhado que olharam, não tinham mais nada de lepra nelas, de maneira nenhuma. Foram curadas por Jesus, só com um olhar. Então essas 2 mulheres, elas eram da alta sociedade, mas perderam tudo. Não tinha, eram dadas como mortas. Então, se queriam ser restituídas diante da sociedade, elas tinham que procurar os sacerdotes, pagar aquilo que os sacerdotes exigiam, ser examinadas por eles e perceber que realmente estavam curadas e que agora elas poderiam voltar para o convívio social. Então, Jesus disse, não conte nada a ninguém. Não precisa, como dissesse assim, não precisa sair dizendo que eu lhe curei, de maneira nenhuma. Mas você precisa ir no sacerdote para que ele lhe libere e você possa voltar a ser um cidadão comum. Porque se você não disser isso, você vai continuar no livro da vida, que era o livro dos sacerdotes, onde as pessoas eram dadas como mortas, vai continuar como alguém que morreu. Então precisava que ele voltasse. Então às vezes a pessoa pode pensar assim, pô, mas ele disse que não era para falar e daqui a pouco ele está mandando que vá para o sacerdote. Para quê? Para dizer que ele curou, porque ele vai ter que se explicar. E na realidade não era isso. Então no livro da Esperança, um livro de Emmanuel, tem uma mensagem bem interessante que eu trouxe para a gente finalizar, que se intitula Na Hora da Assistência, que está relacionada com o nosso tema. E diz o seguinte: nas obras de assistência aos irmãos que nos felicitam com as oportunidades do serviço fraterno em nome do Senhor, vale salientar a autoridade amorosa do Cristo que nos recomendou. Então, Emmanuel já começa dizendo para nós aqui que as oportunidades de serviço fraterno, veja bem, quando nós prestamos assistência a um irmão, são oportunidades de serviço fraterno em nome de Deus. Estamos recebendo a oportunidade de auxiliar alguém. Tem algumas coisas que Emmanuel diz que nós devemos considerar porque foram recomendadas por Jesus. Ao recebê-los à porta, intentemos ofertar-lhes algumas frases de conforto e bom ânimo, sem ferir-lhes o coração, ainda mesmo quando não lhe possamos ser úteis.
Então, se nós estamos sendo visitados por alguém em qualquer estado de necessidade, não temos nada para dar essa pessoa materialmente falando, mas vamos receber essa pessoa com uma boa palavra, com um sorriso, né? Deixando essa pessoa nivelada conosco. Não receber como a gente costuma muitas vezes receber alguém que a gente já percebe. Eu não sei onde foi que eu li alguma coisa na internet de um negro dizendo que o pior de tudo era quando ele se aproximava para perguntar as horas e alguém escondia a carteira. Já, se bem que a gente vive um estado de insegurança muito grande, mas muitas vezes a gente tem gestos dessa natureza sem averiguar sequer que a gente está se aproximando. Então, se alguém necessidade, a gente reconhece que uma pessoa necessitada, seja de que natureza for, vamos receber bem, vamos receber, como a mensagem nos diz, com frases de conforto, de bom ânimo. Vamos deixar a pessoa sair da nossa presença sem que ela leve uma palavra boa, uma palavra nossa. Visitando-lhe o lar, diligenciemos respirar-lhes o ambiente doméstico afetuosamente, reconhecendo-nos na intimidade da própria família, que nos merece respeito natural e cooperação espontânea, sem tragos de censura. Então, se nós vamos à casa de alguém, principalmente se essa casa é simples, se essa casa é pobre, se essa casa não está bem de alguma natureza, vamos entrar nessa casa como quem estamos na intimidade da nossa casa, com respeito. Não vamos entrar criticando nada, não vamos sair dali criticando nada. Nessa visita, nós vamos afetuosamente levar a nossa contribuição espontânea. Se nós vamos para ajudar, vamos ajudar. Não nos interessa em torno, a situação, seja lá o que for que esteja acontecendo. Aquela história que Pedro foi, Jesus pediu para Pedro ir ajudar uma família. Pedro, quando chegou lá, viu o quadro tumultuado da família, se desesperou, voltou. Chegou o senhor, mas... E aí, Pedro, você ajudou? Mas, senhor, aquele ambiente ali não tem condição. Eu entrei lá, perturbação demais. Eu foi doidinho, saí de lá, expressão minha que eu estou usando, né? Aí Jesus disse, Pedro, quando eu te mandei lá, eu já sabia qual era o quadro da situação. Eu te pedi para ir lá ajudar. Então é isso que a gente tem que fazer. Ajudar. Não interessa o que está em torno. Da mesma forma, Emmanuel prossegue. Em lhe servindo à mesa, fujamos de reprovar os modos ou expressões diferentes dos nossos, calando apontamentos deselegantes e manifestações de azedume, o que lhes agravaria a subalternidade e a desventura. Quer dizer, nós estamos à mesa com alguém simples, que não sabe como se comportar, e a gente não vai estar corrigindo, né? Pega esse direito, não, faça assim. Deixar a pessoa, isso vai agravar, a pessoa vai se sentir diminuída demais. Da mesma forma que a gente não pode chamar alguém, vou usar uma expressão aqui bem popular, me desculpem, uma pessoa simples que mal sabe pegar na colher e chamar para servir sushi e dar palito para ele comer. A pessoa vai ficar numa situação que não vai ter como comer. Então nós temos que adequar a necessidade da pessoa ao ambiente. E tem uma história interessante de um rei que disse que ele era muito simples e tinha um aldeão lá que tinha feito uns benefícios para ele. Ele queria homenagear esse aldeão e convidou uma tarde para ir tomar um chá com ele. Quando ele chegou, estava toda a nobreza reunida. Você imagina a situação do coitado, né? Sentou-se numa mesa onde só tinha gente chique. Aí trouxeram o famoso chá, distribuíram, e o coitado olhou para o chá e não sabia como se conduzir. Pegou o chá, derramou no pires, botou na boca o pires e bebeu, fazendo barulho, inclusive. Todo mundo na mesa começou a rir. O rei, que era uma pessoa extremamente humana, que tinha o maior respeito pelo aquele cidadão que estava ali, o que é que fez? Pegou o chá dele, derramou no pires, levou o pires para a boca e bebeu, fazendo o mesmo barulho. Foi o que aconteceu? Todo mundo imitou. Todo mundo imitou o gesto do rei, porque era o rei que estava fazendo. Então, naquele momento, o rei igualou aquela criatura a ele e a todos que estavam ali. E dizem, inclusive, que o costume de beber chá do pires surgiu dessa história, não sei.
Socorrendo-lhe o corpo enfermo ou dolorido, reflitamos nos seres que nos são particularmente amados e imaginemos a gratidão de que seríamos possuídos diante daqueles que os amparassem nos constrangimentos orgânicos. Então, se a gente vai socorrer alguém que está com algum quadro de doença, vamos nos preparar para socorrer aquela pessoa como se a gente fosse socorrer um familiar nosso. Porque se for para maltratar, é melhor nem ir. Se for para ir com nojo, é melhor nem ir. Se vamos fazer isso, vamos fazer com amor. Como a gente faria como se fosse um familiar nosso. Como Madre Teresa. Pegava o leproso, botava no braço, abraçava. Ele morrendo e ela abraçada. E aí o milionário disse: Madre, nem por $1 milhão eu faria isso. E ela disse: nem eu, meu filho. Nem eu. Por nada dessa vida, faço por amor. Faço porque estou diante de um ser humano, de um irmão. Então, o dinheiro aqui não entra. Se aceitamos a incumbência de prová-los nas filas organizadas para a distribuição de favores diminutos, preservemos o regulamento estabelecido com lhanheza e bondade, sem fomentar impaciência ou tumulto. E se algum deles, depois de atendidos, voltarem a nova solicitação, recordemos os filhos queridos quando nos pedem repetição do prato e procuremos satisfazê-los dentro das possibilidades em mão, sem desmerecê-los com qualquer reprimenda. Isso aqui é bem direcionado para nós trabalhadores da casa espírita. Às vezes a gente faz um chá, a gente faz uma sopa, a gente recebe uma quantidade de pessoas necessitadas que vêm e a gente quer porque quer impor regulamento, quer organização, e a gente às vezes não está ali de bom ânimo e se chateia quando o outro vem e pede: me dê de novo. E aí Chico Xavier teve uma época que Chico estava na fila dando alimentos, né? E aí uma pessoa chegou e disse: Chico, dona fulana já está na fila de novo. Ela já veio uma vez. Aí Chico: deixa, minha filha, ela está treinando para a próxima. Ela era uma pessoa que não precisava, mas ela tinha o hábito de pedir. Então ela já tinha ido uma vez, já tinha recebido, já tinha pego a fila de novo, já estava lá de novo. Então o Emmanuel nos orienta que a gente nesse momento se lembre dos nossos filhos quando pedem para repetir o prato. A gente não repete com todo prazer? Então se tem, vamos doar, não vamos criar impedimentos. E na ocasião em que estivermos reunidos em equipe de trabalho, a fim de supri-los, estejamos de bom humor. Não vamos estar de mau humor, estou aqui para ganhar bônus, estou aqui para não sei o quê, mas chutando quem está por perto de maneira nenhuma. Resguardando a disciplina sem tolerância e cultivando a generosidade sem relaxamento, na convicção de que, usando a gentileza no veículo da ordem, é sempre possível situar os tarefeiros do bem no lugar próprio sem desperdiçar-lhes o concurso valioso. Então é sempre o bem sem ostentação, é sempre a caridade, o amor, a tolerância. E finalizando a mensagem, Emmanuel diz: nós que sabemos acatar com apreço e solicitude a todos os representantes dos poderes transitórios do mundo e que treinamos boas maneiras para comportamento digno nos salões aristocráticos da terra, saibamos também ser afáveis e amigos junto dos nossos companheiros em dificuldades maiores. A gente só se prepara para ser bem educado, a gente só se prepara para estar nos bons salões, nas pessoas educadas. Vamos nos preparar também para receber os de necessidade, os de dificuldade, os que estão em estado de ignorância, porque isso nós precisamos ainda, isso é o que a gente precisa se trabalhar. Cada vez mais, nós ainda não sabemos, não temos o hábito de tratar bem aqueles que a gente considera que são menores que nós. Por que eu vou ter que, uma pessoa que não tem expressão? Eles não são apenas nossos irmãos, são convidados de Cristo em nossa casa, pelos quais encontramos ensejo de demonstrar carinho e considerações para com ele, o Divino Mestre, em pequeninos gestos de amor. Então não são apenas nossos irmãos, os que chegam até nós foram convidados por Cristo, endereçados à nossa casa, e para eles nós temos que demonstrar carinho, consideração, né? Pequenos gestos.
Veja o quanto a gente tem que aprender com o Evangelho ainda. O que a gente ainda está precisando aprender em nossas vidas. Então, nós estamos concluindo o estudo do capítulo Fazer o Bem Sem Ostentação, porque nos diz o Evangelho, fazer o bem sem ostentação tem grande mérito. Esconder a mão que dá é ainda mais meritório. É o sinal incontestável de uma grande superioridade moral. Então, quando nós estivermos nesse patamar de fazer o bem pelo bem, por sentir a necessidade do outro, por desejar servir, pronto. Nós estamos vivendo um momento bem interessante, quem está acompanhando na mídia está vendo. Os governos não estão permitindo entradas de refugiados em alguns países, e a população está dizendo, eu recebo, eu acolho, eu recebo na minha casa. Então, nós estamos começando a sentir a necessidade do outro. Nós estamos começando a querer ajudar o outro, a fazer pelo outro aquilo que gostaria que o outro nos fizesse. Graças a Deus que quando a gente está em condições de tomar a iniciativa desse porte, é bom. A gente não precisa esperar a dor para sentir o que o outro sente para poder ajudar. Podemos começar agora. Não é isso? Pois vamos encerrar o nosso evangelho de hoje. Espero que o capítulo interesse a vocês buscar o evangelho nesse capítulo ou em outros. Nós vamos prosseguir na semana falando sobre o capítulo 13, nas próximas semanas. Lembrando que na próxima semana, como dia 10, foi instituído esse ano como Setembro Amarelo, que é uma campanha que está sendo lançada com o objetivo de chamar a atenção para a questão do suicídio. Na próxima semana nós vamos estudar a parábola do filho pródigo empregada na questão do suicídio. Nós vamos pegar o suicida e incluí-lo na parábola do filho pródigo para a gente entender os diversos significados que o Evangelho nos traz. Então, para que a gente fale do suicídio, sem fugir ao nosso tema que é Evangelho na sexta-feira, nós vamos dar uma parada no capítulo 13 e nesse dia 11 nós vamos fazer o estudo da parábola do filho pródigo aplicada ao suicídio. Tá bom assim? Se vocês vierem, vai ser um prazer. Pois boa noite. Vamos convidar o Eleodoro a fazer a prece final para a gente passar para o trabalho do passe.